Paz seja com todos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu estava numa live e foi interrompida, dando continuidade agora, sobre a interpretação dos sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel interpretando, né? E estava ainda no finzinho da estátua de ouro, né? Que ele, ao fazer a estátua de ouro, de um grande esplendor, né? Grande, assim, altura e de grande esplendor, ele deu um decreto, né? Expediu um decreto que todos os sábios, né? Os governadores, todos os oficiais da província da Babilônia, quando ouvisse o som da trombeta, da harpa, da lira, da lira e todos os sons de música, eles se prostrassem, né? Prestassem culto àquela imagem de deuses, do Deus do rei Nabucodonosor, a estátua de ouro. Então, o decreto foi que todos teriam que se prostrar diante daquele Deus que ele fez, que ele levantou, né, o rei Nabucodonosor. E aquele que não obedecesse esse decreto, ele seria lançado na fornalha de fogo. E assim foi. Ele teve um dos que foi lá e avisou que os demais se prostraram. Mas houve 3, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Então o rei chegou até eles, os 3, e ainda deu mais uma chance. Falou, não é? Que eles... É verdade que vocês não se prostraram, mesmo sabendo o decreto que foi expedido? A eles disseram, tão certo como o nosso Deus vive, que nós não nos prostramos a outros deuses. E se tivermos que ser lançados na fornalha, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas nós não nos prostramos, nem fazemos cultos a deuses. Então Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais o fogo, né? A fornalha ardente, 7 vezes mais. E quando eles foram jogar os 3 companheiros de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, os soldados, né, que ele tinha escolhido os mais fortes, pois esses foram mortos pelo fogo. Então eles foram jogados e eles ficaram assim intactos, né? O rei Nabucodonosor viu que nada tinha acontecido, nenhum dano a eles, e ele viu um quarto homem. Aí ele disse, foi até a fornalha, aí disse assim, nós não colocamos 3? E por que aqui nós estamos vendo, eu vi 4? Então ele se aproximou da fornalha e mandou que tirassem. Aí ele disse, saiam. Mandou que tirasse, não, ele chamou. Saiam, servos do Deus vivo. Aí eles saíram. Quando eles saíram, ficaram perplexos, porque nem cheiro de fumaça tinha a roupa deles intactos. E não tinha nem um fio de cabelo queimado. Então, o Nabucodonosor, expediu outro decreto, que todos tinham que se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que quem assim não fizesse, tanto eles seriam destruídos como as suas moradias, né, suas casas. Houve também, então ele começou a glorificar ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Começou a dizer como são grandes os teus sinais e como poderosas as suas maravilhas. Mas só que teve o segundo sonho, não é? Depois disso, teve outro decreto. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, línguas e nações que habitavam toda a terra, que a paz lhe seja multiplicado
pareceu-me bem tornar. Aqui ele estava glorificando ao Senhor. Conhecidos os sinais, maravilhas de Deus Altíssimo. Glorificou, não foi? Aí quando chegou no segundo sonho, ele teve novamente o sonho, chamou novamente os sábios, nenhum souberam interpretar o sonho, e veio Daniel e clamou ao Senhor e fez a interpretação do sonho. E ele disse assim, ó, que se espantou, né, que estava na cama dele, os pensamentos, visões passaram diante dos seus olhos e perturbaram. Por isso expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios. Assim, nisso aqui veio, eles não souberam interpretar, aí veio Daniel e fez a interpretação, né? Clamou ao Senhor, e ele disse que sabia que Daniel tinha espírito de santos, dos santos deuses, e lhe contou um sonho dizendo, ele chamava Daniel de Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem espírito de santos dos deuses, e revela mistérios. Pronto, aí ele contou o sonho, né? Que ele sonhou com uma árvore, cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu, ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com a raiz deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Isso aqui quer dizer a interpretação desse sonho. Assim Daniel interpretou. Ele disse assim, aqui é a explicação do sonho, né? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os pensamentos perturbaram ele. Então o rei lhe disse, perturbaram o rei, né? Aí o Beltesazar disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu, meu senhor, ó rei, que me dera que fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou... Aí disse, né, que a interpretação do sonho era que ele... Né, aí ele disse assim, ó, aquela árvore é o Senhor, o rei que cresceu e veio ser forte. A sua grandeza, o rei cresceu e chega até o céu. O seu domínio estende-se até a extremidade da terra. Mas o Senhor estava se referindo à interpretação que Daniel estava fazendo pela soberba do rei, né? O orgulho, a soberba. Ele não reconhecia que tudo provém do Senhor, que tudo é para a glória, por ele, para ele todas as coisas, e ele que tem domínio nos céus e na terra e tudo que nela há. Então, assim, ele se engrandecia, né, que tudo era ele. Então, assim, ó, Daniel ainda chegou a chamar a atenção dele, falar para ele que o Senhor queria dele, era que ele se arrependesse dos pecados dele e reconhecesse que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, nos céus e na terra, e tudo que nela há. Ele reconhecesse que o Senhor é que tem essa autoridade, esse domínio sobre todas as coisas. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com suas iniquidades, usando a misericórdia para com os pobres,
Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Daniel deu conselho, né? Fez a interpretação do sonho e deu conselho. Aí o que foi que ele fez? Quando nós chegamos aqui, ainda em Daniel, capítulo 4, versículo 28. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, veja o que ele disse, ainda com soberba, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, estou lendo agora capítulo 4 de Daniel, versículo 31. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que dizia, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos. A Bíblia, quando se refere a 7 tempos, quer dizer 7 anos. Até que você reconheça que o Altíssimo, tudo isso Daniel tinha interpretado o sonho. Reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e as dá a quem ele quer. No mesmo instante, lendo agora, versículo 33 do capítulo 4 de Daniel. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso no meio das pessoas, começou a comer capim, como os bois, conforme o Senhor tenha dito na interpretação do sonho, não é? O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ele ficou um bicho. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Se cumpriu, não é? O sonho se cumpriu, conforme a interpretação que Daniel fez do sonho, dada por Deus, né? Pelo Espírito de Deus. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, estou lendo agora Daniel 4, capítulo 4, versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos do céu ao céu e recuperei o entendimento. Ele disse, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu ao céu e recuperei o entendimento. Então, eu bendisse, veja como mudou. Eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, ele glorificando ao Senhor. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselhos e os homens importantes vieram me procurar, fui restabelecido no meio do reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Vê que glória! Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Glória a Deus. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E aqui mais adiante, no capítulo 5, ainda de Daniel, nós vemos o banquete do Belsazar, que é o filho, né? O Nabucodonosor tinha morrido e o Belsazar, filho dele, assumiu o reinado. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que havia na casa, né, do Nabucodonosor, no palácio, da Babilônia. O seu pai havia tirado do Templo de Jerusalém. Olha só, tinha coisas sagradas ao Senhor, consagradas ao Senhor.
E para ele, os homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei os usaram para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que havia sido tirado do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres concubinas do rei. Beberam o vinho, deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceu, eita, glória! No mesmo instante apareceu uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede. Eu dava uma carreira, hein? Não dava não, não dava carreira não. Mas imagina como eles disse que eles tremeram na hora. No mesmo instante apareceram dedos de mãos humanas que começaram a escrever na parede. Na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo, então o semblante dele se espantou, modificou, e os seus pensamentos deixaram perturbado, e as suas pernas bambeando. Os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação. Então entraram todos. Então mandaram chamar de novo, Mandaram chamar de novo o Belsazar. Sempre era o Daniel que vinha para interpretar. Mandaram chamar Belsazar, Então entraram todos sábios, mas não puderam ler o que estava escrito, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado. Deixa eu ver aqui, os homens importantes. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei, dos homens importantes, entrou na sala do banquete, que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos perturbem. Aí ela disse, foi ela que falou sobre Daniel, que Daniel poderia interpretar. Então mandaram chamar Beltesazar, acharam o espírito excelente, que ele tinha um espírito excelente, conhecimento e inteligência e interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel. E assim Daniel veio, deixa eu adiantar aqui, e ele interpretou. Deixa eu ver onde é que está a parte, que é uma frase, mas eu não sei decorada. É meme, não sei o que, pazim. O que quer dizer? Que ele tinha sido cortado, o reino dele, e ele ia morrer, e assim aconteceu. Achei. E o que está escrito é Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta interpretação daquilo, Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. A interpretação de Daniel, ao que a mão tinha escrito na parede, E por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço. Gente, eu gosto tanto dessa cor, púrpura. Agora eu sei por que eu sou tão apaixonada por essa cor. É espiritual, viu? Sou apaixonada por essa cor.
e que proclama assim que passaria a ser terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. O que estava escrito na parede se cumpriu, né? E Dario, tem gente que chama Dário, mas aqui tem escrito Dario, não tem acento. Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. E mais adiante tem Daniel na cova dos leões, depois eu leio, tá bom? Porque já tá caindo a bateria, vai interromper a live. Que o Senhor nos abençoe. Sim, meu Deus, nos guarde no seu infinito amor. Tenha misericórdia de mim. Resplandeça seu rosto sobre nós, sobre mim, sobre você. Tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de mim e nos conceda a sua paz. A paz que excede todo entendimento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima live. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra. Unidos e reunidos em teu nome. Eu te amo em Cristo Jesus. Fique na santa paz do Senhor. Gente, eu queria pedir para vocês curtirem minhas lives. Caso vocês gostem, curtam porque agrega no canal. Dá um likezinho, tá certo? Se quiserem se inscrever, melhor ainda. Mas não deixem, porque eu vejo muita gente que entra, visualiza, mas não curte. Se vocês curtirem, vocês estão me ajudando no canal. Tá bom, amados? Fiquem todos na santa paz do Senhor.